Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tirei um tempinho para vir aqui falar com vocês. Paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, Deus seja eternamente louvado. Eu fiquei de ensinar para vocês algumas coisas, então vou dar alguns ensinamentos rapidinhos aqui, algumas dicas para vocês, alguns conselhos, né? É uma ajuda, né, para vocês saírem da fraqueza espiritual, sair da frieza espiritual, sair da mornidão espiritual, sabe? Sair do fracasso espiritual e começar a ter uma vida espiritual mais fervorosa, mais forte, né? E ficar mais firme com Jesus, né? Então, como fazer para orar? Como conseguir orar 7 horas por dia, 7 horas seguidas? Eu vou estar ensinando aqui para vocês algumas coisas que eu aprendi, como eu consegui fazer essas 7 horas de oração, né? E vou estar falando aqui alguns conselhos, algumas dicas para vocês, tá? E com o passar do tempo, eu vou ensinando cada vez mais, porque é muita coisa para ensinar, é muita coisa para aprender, muita coisa para colocar em prática, né? E aí eu vou corrigindo vocês, exortando vocês. Vocês também podem me corrigir, tá? Me exortar. E aqui a gente vai se consertando com Deus cada vez mais, que a gente não pode desistir, que a gente não pode parar. A gente tem que sempre continuar firme, prosseguindo no caminho de Deus, tá? Vamos lá. Vou explicar para vocês aqui como eu consegui fazer as 7 horas de oração. Assim, irmãos, eu já tinha conseguido fazer muitos anos atrás, assim, umas 4 horas de oração de madrugada. Aí teve um dia que Aí o meu normal de oração, assim, tinha dia que eu orava 10 minutos, tinha dia que eu orava 1 hora, mas não conseguia passar disso, não conseguia passar de meia hora, não conseguia passar de 1 hora. Aí fiquei muito tempo, né, nessa oração de 1 hora, eu não conseguia passar de 1 hora de jeito nenhum. Aí teve um dia que eu consegui orar assim o dia inteiro, né? Assim, quase que, sei lá, foi a toda a parte da manhã e toda a parte da tarde, assim, de 9 da manhã até meio-dia. Aí eu fiz uma pausa e depois eu orei mais ou menos de 1 hora da tarde, 1 e pouca, 2 e pouca até 5 horas da tarde. Eu fiz outra pausa, fui para a igreja. Então, esse dia eu consegui orar o dia inteiro, eu consegui orar bastante e aí depois eu não consegui repetir, né? Assim, fazer muitas horas de oração. Aí depois eu aprendi com a forma certa de orar e tal. Aí eu consegui fazer as 7 horas e meia de oração, 7 horas e meia seguidas, né? Aí depois eu fui tentar repetir as 7 horas e aí eu fiquei com muita dificuldade. Aí eu fiquei numa média assim de 4 horas de oração por dia. Fiquei entre 4 e 3 horas de oração por dia e não estava conseguindo voltar a fazer as 7 horas de oração ou aumentar para 10 horas ou mais. Aí teve uma pessoa que me aconselhou a
não fazer 7 horas seguidas, como eu fiz, mas nem 7 horas seguidas, nem 10 horas seguidas, mas fazer é, orações com pausas, assim, ora 3 horas na madrugada, depois de manhã mais 3 horas, à tarde mais 3 horas, depois à noite mais 3 horas, entendeu? Com pausas. Então você pode escolher as duas formas. Você pode orar com pausas, com intervalos, com interrupções, né? É, ou você pode orar assim direto, seguido, sem interrupção, sem pausas, né? Sem parar. Então você vai escolher qual das duas formas você vai orar. Mas você tem que ter em mente que se você orar 7 horas seguidas na madrugada, além de você ficar muito cansado, você não vai poder parar por aí, tá? Você vai ter que orar de novo à tarde, aí à noite você vai ter que orar de novo também, tá? Então, é isso, tá? Se você quer fazer uma oração muito longa, assim, sem parar, sem pausas, sem interrupções, sem intervalos, você tem que ter em mente que nos outros horários do dia você vai ter que orar de novo também, tá? Se você orou na madrugada, você vai ter que orar à tarde também, você vai ter que orar à noite também, tá? Você vai ter que orar de manhã também, entendeu? É porque você tem que estar sempre orando em todos os turnos. Você não pode, assim, deixar um turno sem oração, entendeu? E como que eu fiz? Qual é o meu segredo? Gente, eu fui lá nos profetas e nos apóstolos e nos pregadores da África. Alguns de Moçambique, outros de Angola, outros da Nigéria. E aprendi tudo com eles. Aprendi tudo com eles. Comecei a aprender com os profetas, pregadores africanos de Moçambique. Depois eu aprendi com os da Nigéria. Depois eu aprendi com os da Angola, os profetas, pregadores nigerianos, angolanos, moçambicanos. Eles sabem tudo de oração, eles sabem tudo de jejum. Eu aprendi com eles, tá? Eu não aprendi aqui com nenhum brasileiro, tá? Porque brasileiro ora aí uma média de 3, 4 horas por dia, não passa disso. Assim, eu até conheço, assim, um ou dois poucos brasileiros que oram 6 horas por dia, assim, pouquíssimos, raríssimos. Mas tudo que eu sei sobre oração hoje, de orações longas, assim, de 7 horas seguidas, eu consegui fazer, eu consegui aprender com os pregadores, profetas da África, porque eles oram muito, muito mesmo. E é uma dica que eu tenho para vocês, se inscrever no canal Arena do Sobrenatural, porque ele ora 18 horas por dia, entendeu? Então,